Saudação de paz, meus guerreiros, mais um estudo. Agora eu só vou destacar apenas a expressão, né, o vocábulo grego aione, né? O aion, dependendo da sua variação e do jeito que está a construção dessa expressão grega, né? O texto é o mesmo. Eu peguei apenas a parte que fala: não vos conformeis com este século, né? Ou com esta era, com esta geração, associado também ali à cultura, né? E o versículo, apenas a parte que eu peguei, foi a expressão kai mer sus rematizeste ton aione tudo, né? E aqui o kai, que é a preposição, ela está apontando o e. Por que o e? Porque Paulo está continuando, porque ele veio falando em Romanos 12, versículo 1. Entendeu? Ele está continuando ali, que é o quê? Que é o apresentar diante de Deus com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é um culto de razão, um culto racional. Aí ele inicia dizendo isto e continua. Aí ele fala, aí aqui tem a partícula, não vos conformeis. E quem? Esse mesmo povo que está apresentando diante de Deus, esse mesmo ser, essa mesma pessoa que está apresentando diante de Deus com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que você não conformeis com este mundo. Vou deixar para aplicar essa expressão depois. E não vos conformeis com este mundo, com este século, que é a determinada expressão, né? O qual eu falei que essa expressão ela aponta tanto século, né? Século, mundo, aponta mundo, era, entendeu? Geração. Isso também depende do contexto. Ela aprende tanto um mundo, uma geração, né? Indefinido também. Qual geração? Qual mundo? Qual século? Também pode aparecer de indefinido, o determinado vocábulo. Porém, eu quero frisar aqui que não tem como falar que o inimigo está por detrás dessa expressão, está por detrás desse século, desse povo, dessa era, dessa geração, deste mundo. Aqui está associado o espiritual. Não tem como correr que essa expressão está associada ao espiritual. Não tem como correr. Eu citei João 12, se eu não me engano, no outro estudo, versículo 31. Eu citei o próprio Coríntios, a segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Até coloquei ele aqui. Mas agora eu também coloquei um versículo-chave e observe que esses versículos, esses dois que eu citei aqui agora e coloquei na lousa, foi o próprio apóstolo Paulo. No próprio Efésios, ele coloca Cata tu aiona, tu cosmo, tudo, cata ton, arronta, ecusias, tu aéreos. Qual versículo é esse, irmão Gildo? Segundo, olha a expressão aqui, segundo o curso deste mundo. Observa que o mundo aqui está a expressão, como é mais de costume usar, que é o cosmo, mostrando o mundo mesmo. E mostrando o aiona, aqui a sua variação está diferente, mas da mesma raiz. Aion, aione, aiona. E observa que quem está neste curso ou por detrás do curso deste mundo? Ele fala, segundo o curso deste mundo, o príncipe da potestade do ar. Aqui é a expressão ar. E aqui é o príncipe, a ronta, é príncipe, entendeu? E aqui é exousia, que é a potestade, a potestade, entendeu? Não tem como correr. Olha o que o próprio Paulo fala lá aos irmãos de Éfeso. Não tem como correr, que o que está detrás este curso
diante dessa geração, diante desse povo, desse século, é o príncipe da potestade do ar. E outra, essa expressão que eu conhecia, que é potestade, é alguém que já dá ordem, para fazer a determinada tarefa. Lógico, todo aquele que está englobado diante dessa associação que esse mundo carrega, que o século carrega, que essa era, essa geração carrega, todos eles estão sendo tragados por essa exousia, pelo príncipe da potestade, que já recebe, já tem autonomia, alguém já lhe deu ordem para concluir, para executar a determinada tarefa. Olha só o que o apóstolo Paulo está citando. E o versículo 4 do próprio Coríntios, capítulo 4. En hos hoteos tu aionios tuto, e tu filousin tar noemataton apiston. Isso é tremendo. No qual o Deus deste século, lembra esse famoso versículo? O Deus deste, que é voltado para essa expressão, e século aqui, que é essa expressão, Aionos, o Deus desse século. Você não vai me dizer que esse Deus aqui é o Deus divindade, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus Criador. Não, Paulo está falando do próprio inimigo das nossas almas. E observa que a mesma expressão está aparecendo. O Deus deste século cegou. E essa expressão cegar é terrível. Cegar mesmo. Em Túfilos, essa expressão cegou. Noé, lembra que nesse mesmo versículo 2 de Romanos 2 aparece a determinada expressão? A determinada expressão, ou seja, aqui só está uma variação dela diferente, entendeu? Olha a partícula dela aqui, ó. Aqui se encontra em uma variação noérmata, mas aqui é cegou quem? O Deus desse século está cegando, cegou o quê? O entendimento. Cegou o entendimento. Olha só. Em Efésios capítulo 2 nós estamos vendo que quem está por detrás desse século, por detrás dessa era, por detrás desse mundo, é uma associação espiritual, é algo espiritual. O século aqui, meus irmãos, não está tratando apenas de uma cultura, não está tratando apenas de algo natural. Textos e referências bíblicas nos mostram quem está por detrás dessa expressão. Quem está por detrás desse sistema, o qual eu falei em outro vídeo, desse sistema anti-Deus. E observa que aqui ele já está falando que o Deus desse século cegou o entendimento. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Por quê? Porque enquanto aos romanos Paulo está falando para eles não se conformar com este mundo, mas que possa ser transfigurado, transformado pela renovação, o qual tem outra aula aí, bem prática e bem didática aí, que nós possamos ver o que é realmente essa transformação e essa renovação pelo entendimento. Enquanto Paulo está falando isso, aqui aos Coríntios, aos irmãos de Corinto, ele já está mostrando que o Deus do século estava cegando o entendimento de quem? Tom, aqui é o artigo tom, apiston, que é dos incrédulos. Dos incrédulos. Quem estava cegando? O Deus deste século. Theos aionios, o Deus deste século. Tem como correr? Não tem. O próprio João, olha, primeira carta aqui de João, o capítulo 2, versículo 15 a 17, o famoso versículo, apesar de aqui sempre aparecer o que? Cosmo, entendeu? Mas está apontado para isso. Não ameis o cosmo, não ameis o mundo. Aí mais uma vez, e nem no que o mundo cosmo, nem no que o mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o cosmo, o amor do Pai não está nele. E o mundo passa, entendeu? O mundo passa, então está falando, não mais o mundo,
Não amais o presente século, não amais a era, essa geração. Olha só que preciosidade. Agostinho, um dos homens bem falados, também conhecido como pai da igreja, ele destaca no seu livro, Cidade de Deus, ele destaca no seu Cidade de Deus que existe duas cidades. Existe a cidade dos homens, e existe a cidade de Deus, né? Do Teós. E ele fala que nessa daqui, quem está dominando é a soberba, é o inimigo, o Aio. Ele está dominando ali, ele está dominando esse povo. O próprio Agostinho disse isso. Agora do Teós, quem domina? A humildade de Cristo. É Cristo que está dominando. João Crisóstomo, com base nessa própria referência de Efésios 2, ele fala que o diabo construiu o quê? Um sistema, o qual o povo se englobou e o qual o povo está cada vez sendo modelado do mesmo, olha o que Crisóstomo falou, da mesma forma que um olheiro está com barro. E se nós olharmos para o nosso presente século, será que estamos vendo até hoje soar? Será que quando olhamos para o presente século, será que essa frase que Crisóstomo falou não soa ainda nos nossos ouvidos? Não é uma fala gritante? Será que não é uma fala que alarma em nossos ouvidos? Deus meu! Será que é ou não, meus irmãos? Olha só o que está por detrás deste século, ou desta era, desta geração. Não tem como falar que não tem uma associação espiritual. Em todas as referências você vai ver. Na maioria das referências você vai ver. As únicas referências que não vai mostrar uma associação espiritual diante dela vai ser um Aion já voltado para o Cristo futuro, que ele já vem com um ambiente diferente, com uma esfera espiritual diferente. Aliás, sempre você vai ver que está associado esse mundo espiritual, a potestade, um príncipe do ar, alguém que está sempre dominando, alguém que está sempre colocando um culto lá, um conteúdo na mente do povo para fazer tudo o que não vai ser uma transformação, para fazer tudo ao contrário de uma transformação do Espírito, para fazer tudo de uma essência voltado para Deus. Então não tem como correr que aqueles que estão conformados, se os rematizestes, né, do determinado vocal, eu já tinha colocado aqui outrora, porque só sum, eu já falei assim, quer dizer junto, né? Ou até mesmo conforme, entendeu? Só essa expressão aqui, ali está sus, mas vem dela. E o outro que é esquema, que aqui já é o seu exterior, já é a sua forma ali, uma forma que não atinge a tua essência. É um povo que está nessa geração, é um povo que está com um conteúdo, que esse conteúdo não preenche a tua essência. É alguém que está conformado e carrega um conteúdo dentro de ti e está em uma grande zona de perigo, porque o príncipe a potestade do ar está por detrás, é chamado também do Deus deste século, e isso Paulo falando na era dele, hein? No tempo dele. Olha os argumentos que os grandes servos de Deus já usavam. E nós, o que podemos usar quando olhamos para o determinado aion, para esse determinado século, para essa determinada era, para esse determinado mundo, o qual quando você olha, e não somente os homens olham, mas quando o próprio Deus olha, ele vomita para fora. O que vamos falar do presente século, meus amados irmãos?
dos conformados, que não viemos conformar com este mundo, que não viemos conformar, e saber que todo aquele que está conformado com ele, olha o conteúdo de quem que recebe, olha a aula de quem que recebe, olha a faculdade de quem, a pedagogia que está por detrás, no oculto, nas costas desse século, dessa era, olha de quem vem a pedagogia, a famosa faculdade, que não viemos nos conformar com este mundo. Amém? Que esse rápido estudo possa ficar guardado em vossos corações.